amanhã é Dia Nacional dos Quadrinhos. Você pode chamar como quiser. Revistinha, gibi, nona arte, mas tem um campo dos quadrinhos que é bem popular no Brasil, as tirinhas, assunto que o nosso entrevistado, o autor da famosa tirinha do Fala Menino, entende bem, né, Patrícia? Pois é, ele costuma usar esta arte para falar de temas sociais e criou o primeiro quadrinho LGBT baiano. Nós estamos aqui com o premiado cartunista baiano Luiz Augusto. Bem-vindo ao Frequência Baiana, tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Eu só não sei se eu criei o primeiro quadrinho LGBT baiano. Na verdade, o Fala Menino existe desde 1996. Meu trabalho ele começou depois de 6 anos como professor e dialogando com as crianças eu percebi 2 coisas importantes. Primeiro, a necessidade da gente aprender a ouvir as crianças. A gente ensina o menino a falar o tempo inteiro, mas a gente não ensina o menino a ouvir. A gente não tem o exercício de escutar o que a criança tem para dizer. Então, o respeito à infância foi o primeiro tema. E o segundo, o respeito à diversidade. Porque se você entra numa sala de aula de 4 anos de idade e você vê todas aquelas crianças funcionando juntos, você consegue ter alguma esperança na humanidade, né? Você consegue perceber que preconceito e que discriminação é um fator cultural, não necessariamente intrínseco ao ser humano. Uhum. Então, o Fala Menino fala disso. E por falar de respeito à diversidade, desde o começo eu falo de temas difíceis. Tem crianças com necessidades especiais, tem crianças judias, tem crianças que sofrem diversos tipos de bullying, de preconceito. Até o momento que foi importante para mim discutir homofobia, né? Pois é, e já que estamos falando da arte e serviço de temas sociais, vamos falar de um grupo que tem muito a ver com isso. Filhos de Gandhi, Pois é, o Afoxé Filho Gigante vai fazer uma festa dos 65 anos, próximo sábado no Museu do Ritmo, 5 da tarde, tendo como convidado Carlinhos Brown. Aqui com a gente o guru do Gandhi, Tio Souza, bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde nossos ouvintes. Estou decepcionado com o senhor, e a viu? equipe aqui do Estou estúdio. muito decepcionado com o senhor, Tio Souza. Imaginei que você ia chegar aqui já soltando um cheirinho de alfazema. É verdade. Eu peço desculpa a todos, realmente. Desculpa por não estar de branco, né? Também. Houve uma falha. Pois é, vai acontecer realmente no próximo dia 1º, né, de fevereiro, a partir das 17 horas, no Museu do Ritmo, apresentação da banda do Afoxé Filho de Gandhi. Eu diria que é a banda com a roupagem bem diferenciada. Nós teremos como os convidados especiais, além de vocês aqui, o Carlinhos Brown, Toy Matéria e muita gente. E quem chegar. E quem quiser ver coisa bonita. Quem quiser participar, né, do Axé do Gandhi. Eu gostei que ele falou que entre os convidados especiais nós estamos, né? Me Sim, senti com agora, certeza, obrigado. A autoestima tá bombando. São nossos convidados. Então, uma coisa curiosa, assim, né, que a gente tá sabendo que dessa vez a banda show do Gandhi está sendo, me parece quase uma reformulação, né? Porque vocês vão ter uma apresentação que tem 2 cabeças à frente. Sim. O Letieri Slade, que é muito conhecido da Orquestra Rumpelesca, que está fazendo a direção musical, com e o Elísio Lopes, isso, que inclusive está dirigindo os espetáculos do Brown, nesses espetáculos musicais Dirigiu o do DVD Brown. da Ivete Sangalo. Isso. O Elísio Lopes, que está bem na fita, né? Vamos dizer assim, está fazendo agora a direção artística dessa apresentação do Gandhi. O que muda na sonoridade, na banda, com a presença desses 2 artistas? Eu acho que a novidade são eles 2, né, em si, porque a banda, na verdade, ela existe, mas apenas está passando por uma nova roupagem a partir da produção deles, né? E a banda, o que muda também é porque a banda ela não vai só, digamos assim, tocar o Ijexá puro do Afoxé, né? Porque o Gandhi em si, o seu Ijexá bem puro mesmo, é mais carnavalesco, né? E a banda ela vai ter assim um repertório que eu diria diversificado, né? É uma banda que já está apta à apresentação de qualquer estilo, digamos assim, de qualquer natureza cultural, né? Já está apta para ser convidada para andar pelos 4 cantos da nossa Bahia e do Brasil afora. Agora, Tio Souza, o que é ser guru do Gandhi? Explica pra gente o que é esse título, essa honraria, acredito eu. Guru é um conselheiro, né? É um orientador, um líder espiritual, né? Da denominação. Eu diria que, assim como é um padre, vamos fazer uma comparação, assim como é um padre
em uma paróquia. Então ele tem seu rebanho de adeptos, né, de devotos daquela comunidade religiosa. Assim é meu papel dentro do Afoxé Filho de Gandhi, que tudo aconteceu a partir do passamento do soja do indiano, que era o nosso saudoso Raimundo Queiroz. E daí a mídia nos conduziu e a própria nação Gandhi, né? Sentiu um vazio, né? A partir do passamento dele. Então, sentiu um vazio na nação e depois foram nos conduzindo, eu diria que até uma responsabilidade muito grande, porque eu tenho um papel assim de orientar, de aconselhar, de ouvir todos, né? São digamos, nem só associado, como o público de modo geral que nos visita na nossa sede, nas nossas atividades pré-carnavalescas, culturais. Então eu tenho esse papel de aconselhar, de orientar e, sobretudo, de tirar muitas dúvidas do próprio Afoxé. E tirar dúvida dos ouvintes, quem sabe, né? Que estão aqui agora pelo 99,1. Além do Tio Souza, estamos aqui também com o Luiz Augusto, do Fala Menino. 2 artistas, vamos dizer assim, que estão com sua arte voltada para fins, digamos, sociais. Com certeza. Tem uma coisa na sua fala, Luiz, quando você começou a falar sobre a necessidade de ouvir as crianças, né? E a gente percebe hoje uma quantidade significativa de tirinhas que tem as crianças como protagonistas e a visão de mundo dessas crianças norteando assim as historinhas, né? Você imagina alguma explicação para isso e para o sucesso que essas tirinhas fazem? Eu vejo pelo meu Facebook várias vezes essas tirinhas sendo publicadas, por exemplo. Eu publico diariamente, né? Tirinhas hoje, meu espaço de publicação é a internet. Todos os dias, às 11 horas, no blog tem uma tirinha nova do Lucas. As crianças sempre foram protagonistas de quadrinhos desde o início, desde o comecinho, né? Porque era um público principal e às vezes exclusivo das histórias em quadrinhos no finalzinho do século XIX, né? E entrou pelo século XX, os quadrinhos se popularizaram, eles eram chamados de funnies nos Estados Unidos, com essas piadinhas assim, eram leves, eram voltadas para esse público. Havia trabalhos mais elaborados já no começo do século XX, né? O Winston McCay lança um trabalho maravilhoso chamado As Aventuras do Pequeno Nemo no País dos Sonhos, eu acho Slumber do sono, né? Não sei a tradução literal disso, Slumberland, que é a história de um garotinho de 3 anos que todos os domingos a gente acompanhava uma parte de um sonho dele. Ele terminava sempre caindo da cama no final daquela página e no domingo seguinte continuava novamente, né? E eles acabaram se tornando os principais representantes da gente, do leitor adulto também, né? Nos anos 50 surge o Peanuts, né? O Charlie Brown e o Snoopy, e eles começam a trazer para um formato infantil as neuroses da sociedade de classe média, né? A gente tem o exemplo da Mafalda nos anos 60 aqui na Argentina, né? Que invadiu o mundo através... Então, criança sempre teve nos quadrinhos, porque no Brasil não pode falar de quadrinhos sem falar do Maurício de Souza, a Turma da Mônica, do Menino Maluquinho do Ziraldo, né? Do Pererê e do Tininim, da Turma do Pererê, do próprio Ziraldo também, e de muitas outras coisas novas e legais que estão acontecendo até hoje, estão sendo publicadas até hoje, né? Na Bahia, um grande exemplo é o Mestre Cedrais, né? Que está sendo homenageado agora, inclusive, por ocasião do Dia dos Quadrinhos Nacionais. Tem 2 eventos que vão acontecer. Hoje tem um jantar em homenagem a ele lá em Lauro de Freitas, né? E no dia 10 de fevereiro, uma exposição chamada Mestres de Quadrinhos, onde artistas do Brasil inteiro, eu inclusive, homenageamos a obra do Cedrais, né? A obra do Chachado. Agora, Luiz, você tinha comentado a internet, até a sua participação, a sua produção também através desse canal. E as crianças estão, claro, hoje com o gibi, com a revista Quadrinho na mão, mas também estão com o tablet, com o computador. Isso favoreceu, a internet favoreceu essa leitura ou, de certa forma, compromete? Não, a internet só ajuda, porque ela democratizou a produção de quadrinhos, né? A internet pode chegar a milhares de leitores muito mais rápido do que um jornal. Eu publiquei quadrinhos durante 15 anos, diariamente, aqui na Bahia, inclusive, né? Só que pouco a pouco os jornais começaram a fechar as portas para a produção de quadrinhos, principalmente a produção nacional, que concorre com preços muito mais baratos dos quadrinhos que vêm de fora. O À Tarde publica 2 tirinhas, né? Mas eu não sei exatamente qual é a rigidez dessa publicação. Eu não publico no Jornal à Tarde desde 2011,
né? E naquela época já estava uma rotatividade, era uma publicação bem desorganizada. Eu não sabia exatamente se minha tira ia sair naquele dia. Então, é complicado. Mas isso não é um fenômeno do Jornal à Tarde. Isso é um fenômeno dos jornais do mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, a internet está crescendo. A internet popularizou também a troca de experiências. Eu me comunico diariamente, muito facilmente, com artistas do Brasil inteiro, né? E eles conhecem o meu trabalho e eu conheço o trabalho deles. E assim como eu faço, muitos jovens talentos que estão começando estão encontrando um espaço grande, assim. E né? vocês conseguem... Desculpa. Eu sou, assim, deu uma olhada pro Renato é o polo, assim, o polo irresponsável sou eu, o polo responsável Felipe Costa. Ainda bem que eu tô do lado do seu lado. Tá do lado do Renato, nosso entrevistado. Não, é só por causa do horário. Porque das 5h20 eu começo a fazer caras feias aqui no estúdio, preocupado com o horário. Então, Renato Cordeiro, quer deixar sua pergunta no ar pra resposta vir em seguida? Não, faço lá. Então tá, o Renato vai guardar a pergunta dele e no próximo bloco a gente volta a conversar um pouco mais com o cartunista baiano Luiz Augusto e também, claro, com mais, a gente vai falar mais dos filhos de Gandhi com o guru do Gandhi, Tio Souza. Agora 5h21. Tem o dom de encantar, tem um mistério que bate no coração, força de uma canção que tem o dom de encantar. Band News FM Salvador, 99,1. Filhos de Gandhi com o branco de Oxalá, presença forte, dizem os búzios da sorte. Hoje estamos aqui com... O tapete branco tá no Frequência Baiana. Exato. Todo mundo de branco, mentira. E mesmo sem o... E apesar do Tio Souza, guru do Gandhi, que tá aqui com a gente, não ter despejado o alfazema... Aspergido. Aspergido, coisa chique, pô. Jogado, mesmo assim, eu tô sentindo um cheiro de alfazema, acho que deve ser uma coisa meio, sei lá... Espiritual. É espiritual. É espiritual, com certeza. Alguém aspergiu. É a energia de nós todos que aqui estamos, né? Que bonito. Estamos aqui também com o Luiz Augusto, ele que é cartunista, você conhece ele certamente aí pelos quadrinhos, pelas tirinhas do Fala Menino. Estamos aqui falando com o Luiz Augusto, já que amanhã é o Dia Nacional dos Quadrinhos, e com o Tio Souza, já que 65 anos do Gandhi vem aí, uma festança lá no Museu do Ritmo. Eu tava querendo perguntar para você, Tio Souza. Sim. Tem várias mitologias em torno do Gandhi, né? Algumas mais populares, outras menos. Eu queria perguntar sobre a história da conta, tio Gandhi. Ah, sim. Bom, o colar... Não tô me assustando, não. Mas é porque, assim, tem essa história envolvendo... Porque você dá a conta, troca por beijo, não sei o quê. Isso é incentivado pela Afoxé? A Afoxé faz vista grossa? Como é que é isso? Olha, interessante, ele perguntou, se incomoda. Olha, realmente, a questão do colar, o colar oficial dos filhos de Gandhi é o azul e branco. Por que azul e branco? Na mitologia afro, o azul representa Ogum e o branco Oxalá. E o detalhe também do colar nunca foi para que se troque ou que seja em troca de um beijo. Tudo isso começou, esse lado que eu diria assim, mito, a partir de uma demanda de um público diferenciado para o Afoxé Filho de Gandhi, ou seja, associados lá dos trios dos nossos co-irmãos, blocos, entidades carnavalescas. E houve uma demanda muito grande para o Gandhi, e aí criaram essa história do trocar o colar por um beijo. Aliás, o colar, ele sempre teve um sentido muito mais forte, até que eu diria que é um sentido muito espiritual, porque nós então, Gandhi, tem o chamado Gandhi, a nata do Gandhi, né? E tem aqueles que se vestem de Gandhi para ter determinados comportamentos que não condiz com a filosofia do Afoxé Filho de Gandhi. Nós não aprovamos, também não tem mais como nós corrigirmos, até porque o Gandhi cresceu muito e se controlar um público de 5 mil, 8 mil, 10 mil em um desfile é muito difícil. E nós temos um cuidado muito grande no que diz respeito a essa questão do colar rosa, que tudo foi criado por esse público-alvo, como eu disse, que demandou para os filhos de Gandhi, e não da própria entidade do Afoxé Filho de Gandhi. E aí esses colares, eles acham que uns têm ou seja, oferecem o rosa para o sexo feminino, né? Que tem a ver com a mulher e tal, com esse detalhe. E o azul, ele acha que é uma troca de beijo.
E nessa troca de beijo, no circuito Embolaram do tudo. desfile, rola de tudo, acontece de tudo. Há muitas histórias. Daqui a pouco o ouvinte vai querer saber. O ouvinte já deve estar querendo saber já. Já deve estar querendo saber que histórias são essas. Tio Souza só fica sabendo. Tem muitas histórias interessantes, que depois rola casamento. Aí é Também bonito, aí é nesse legal. Né? aspecto, senhor? Não, Vão lá se aconselhar também com o senhor, não, né? Hein? Vão lá se aconselhar também depois dessas trocas aí de colares, nada a ver. Depois dessas trocas de colares, eles nos procuram, ou elas também nos procuram apenas para pegar alguns detalhes e tal. Tem sentido o que me falou e tal? Eu casei, fiz, acontecer. Então a gente tem que dar essas explicações. Então a gente está explicando aqui para os nossos ouvintes que, na verdade, o colar ele tem um sentido único e que é de ordem espiritual, o azul e branco, e não o colar rosa ou de outras cores. Entendi. Agora falando em polêmica, agora com o nosso outro convidado, o Luiz Augusto, que é cartunista. Luiz, você tem um trabalho social que a gente já vem ressaltando desde o primeiro bloco e muitos deles envolvendo a temática LGBT e que já provocou algumas polêmicas, algumas tirinhas, alguns trabalhos seus. Como é que você escolhe os temas? Como é que você, propositadamente, você gosta de levantar polêmicas através do seu trabalho, com as tirinhas, com o cartoon? Eu não tenho o objetivo de levantar polêmica. Eu tenho o objetivo de discutir o que eu acredito que é interessante para o meu leitor. Tá? O leitor do Fala Menino, ele está habituado a encontrar nas histórias crianças que, quando olham pela janela do carro, veem um mundo real. Né? Vem um mundo onde tem menino de rua da idade dela, né? Pedindo esmola no sinal enquanto ela está indo de ar-condicionado para o carro, para a escola. Né? Então, esses temas eles começaram a aparecer a partir dessa minha percepção, da percepção que as crianças têm do mundo. Esses temas eles não são alienígenas à criança. A criança de 5, de 6, 7 anos que está aprendendo a ler, ela está questionando tudo que ela não entende. E ela questiona porque alguém tem uma cor diferente de pele, alguém tem... tá pedindo esmola e ela não. Ela questiona por que o tio namora com outro tio e não com uma mulher. Ela questiona por que o pai tem preconceito. Ela questiona as coisas, né? E são temas que muitas vezes os adultos acham que são impossíveis de discutir com a criança. Então, eu sempre estive atento para respeitar a inteligência dos meninos e das meninas que eu conheci, com quem eu convivo, né? E o Fala Menino sempre teve essa bandeira de respeito às diferenças, né? A questão da homofobia, ela é extremamente urgente hoje, porque a gente vive num momento social onde o Estado está se confundindo muito com a religião, com várias religiões, né? As pessoas saem das igrejas para fazer política, né? E nesse sair das igrejas para fazer política, esses religiosos eles não entendem a necessidade da diversidade, inclusive da não religião. E acham que a Constituição é a Bíblia, né? Pois é, eles querem transformar, eles querem utilizar a interpretação que eles fazem de determinados livros da Bíblia para cercear o espaço de outras pessoas. Então, se diz as religiões de origem africana, os homossexuais, todas as pessoas que levam uma vida diferente da que eles acreditam pela fé que têm, né? Aceitável, que acreditam pela fé, acreditam aceitável pela fé que têm, essas pessoas estão sendo atacadas e esses grupos estão entrando no governo para fazer proselitismo religioso. Isso é muito sério. Então, o bullying homofóbico hoje ele é extremamente forte. Ele tá querendo assumir o lugar, por exemplo, do racismo que não se admite mais. Então, enquanto ainda há racismo, eu estava conversando com o tio Souza, o racismo hoje ele é muito particular, né? Ele parte de pessoas físicas. O Estado já está tendo cuidado para coibir as ações, a mídia já tem cuidado para não ser racista, embora eventualmente seja, mas ele é muito particular. A homofobia é um preconceito que tenta se tornar institucionalizado, tenta se tornar legal. A união estável e o casamento gay, por exemplo, foram aprovados, foram autorizados no Brasil, né? Esses grupos religiosos estão querendo tirar esse direito já garantido, né? Então, é importante que as pessoas discutam esse assunto, que não se empurre para baixo dos tapetes, né? Hoje, no século XXI, a gente está esperando um beijo gay numa novela que vai acabar sexta-feira, como se isso fosse o grande marco da humanidade, né? Que pena que a gente tenha que esperar tanto tempo
para conseguir ver uma coisa como Mas essa, aí, por ao exemplo? mesmo tempo, a gente vê que o povo já aceita. Né? Você vai numa festa dessas festas que estão acontecendo em Salvador, qualquer uma dessas festas. Eu fui pro show de Elza Soares no Santo Antônio, além do Castro, né? E eu vi uma quantidade de rapazes se beijando e eu achei maravilhoso, porque estava no meio da festa, de uma festa que estava o povão ali, ou seja, esse preconceito ele não vem do povo. 6:06, e como a gente vinha falando aqui, estamos recebendo o tio Souza, guru do Gandhi, que está aqui falando sobre os 65 anos da Afoxé, festança aí para o Museu do Ritmo, participação de Carlinhos Brown neste sábado. E amanhã, você sabe, Dia Nacional dos Quadrinhos, estamos recebendo aqui Luiz Augusto, ele que é um cartunista conhecido, premiado inclusive pelo trabalho com o Fala Menino. Está comentando um pouquinho para a gente sobre os trabalhos. Luiz, além do Fala Menino, você está envolvido em outros projetos, me parece inclusive um ligado a um tema da acessibilidade, né? Artista brasileiro não pode fazer uma coisa só, né? A gente tem que dar seus pulos. A gente tem que dar pulo. Jornalista também. A não Se ser te que você consola. seja, sei lá, a não ser que você seja filho do dono de um banco desse aí feito Walter Salles, que faz um filme, faz o sucesso que faz, tem um talento que tem, mas não precisa se preocupar tanto com essa parte. Eu estou finalizando agora uma série de livros, né? A Fala Menino se associou com a editora Humanidades, uma editora baiana que está crescendo nacionalmente. E esse ano a gente está relançando a obra completa e mais algumas coisas novas, né? E entre elas um livro, é o livro Ben, que conta a história de nossa família. Ben é um garotinho, a história Ben gira em torno do primeiro dia de aula desse menino, filho de 2 pais, né? E, além disso, eu estou finalizando 2 livros para a Secretaria de Justiça, um sobre a relação do governo do estado com a comunidade LGBT e outro sobre acessibilidade, sobre direitos das pessoas com deficiência, né? É uma continuação de uma obra minha de 2010, né? que era muito importante, que falava exatamente de como lidar com as pessoas com as mais diversas deficiências. E agora esse livro é sobre os direitos, né? Do portador de qualquer necessidade especial. Eu fico imaginando, Luiz, que agora uma parte dos nossos ouvintes talvez esteja pensando em algum tipo de contrassenso, lembrando, porque você é uma pessoa que está ligada aos quadrinhos e também a defesas de comunidades que são minoritárias, que são marginalizadas, e algumas pessoas talvez lembrem daquele episódio de alguns anos atrás, quando você foi acusado de uma situação de racismo por conta de uma tirinha de um menino que estava fazendo gato e que era repreendido por um rapaz loiro. Não, esse episódio é famoso, até hoje repercute. Na verdade... Qual a sua leitura depois de tantos anos? Você acha que é um caso já superado? Olha, o que aconteceu comigo, na verdade, foi o seguinte, para o leitor que está chegando agora no estado e não conhece isso. Eu publiquei durante 50 meses consecutivos a tira do Fala Menino na conta de luz, na fatura de energia da Coelba. Né? E era uma publicação que tinha um sucesso muito grande. Aconteceu até o momento que eles mudaram o formato da fatura, uniformizaram com outros estados que o Grupo Neoenergia atende, e aí não tinha mais espaço para tirinha. Né? Em determinado momento, a gente estava discutindo, falando sobre as regras de segurança com eletricidade. Né? Eu lancei algumas cartilhas e foi feito todo um concurso, mobilizou mais de 30 mil estudantes do estado. Esse tema era recorrente nas tiras da fatura de energia, né? E eu tive que representar a situação de um gato, né? De um gato de luz, né? Onde uma pessoa ia fazer gato e a Carolina, que é apaixonada pelo Lucas, chegava lá e ela dizia que ele só deixou de fazer o gato quando ela disse que, além de perigoso, é crime. Né? E eu colori a pessoa que fazia o gato como um personagem negro. Né? E aí houve o texto não falava em nenhum momento, não fazia essa referência. Né? Eu sou morador da Boca do Rio, um bairro pobre, um bairro negro, né? E minha referência eram aqueles vizinhos mesmo ali, né? É muito complicado associar o negro a qualquer tipo de crime, porque é uma comunidade que já sofre um racismo, sofre uma violência, sofre um preconceito muito grande, né? Então, esse foi uma colorização não pensada. O texto não fazia nenhuma referência. Eu fui depois junto do promotor no Ministério Público por conta dessa acusação, e ele viu que não havia racismo especificamente no título, na tira. Inclusive, no mesmo mês, um segundo trabalho feito por mim também
colocava o gato sendo feito por um homem ruivo, né? E quem alertava o homem ruivo era um menino negro. Então eu só estava brincando com essa diversidade. Não estava representando só o negro fazendo gato. Também no mesmo mês foi publicado numa cartilha um homem ruivo fazendo. Mas isso chamou a atenção. Meu trabalho, que é totalmente contra o preconceito, inclusive um dos livros de maior sucesso meu, que a doutora Olivia Santana, inclusive, distribuiu na época para a rede pública. Se chama Lápis de Cor, é um livro sobre preconceito racial, né? Aconteceu e isso marcou muito, isso me ensinou muita coisa e me fez, pela primeira vez, começar a me preocupar de uma forma mais proativa com as milhares de possibilidades de interpretações que cada coisa que você diz, cada coisa que você, né, ilustra faz. Pode né? ter uma repercussão, né, Pois Luiz? é, mas o trabalho, ele, como todas as avaliações que foram feitas sérias, não existe. Meu trabalho, pelo contrário, meu trabalho é contra o racismo. Claro. Mas você fica se censurando hoje, porque tem muito isso no jornalismo, quando a gente erra uma vez, a gente fica com medo de cometer. Não existe erro nem acerto no Existem caso. umas censuras que são meio bizarras, né? Porque, por exemplo, as mulheres, por exemplo, hoje, elas enfrentam uma barra muito pesada se elas resolvem que não querem trabalhar. Se uma menina de 25 anos resolve que ela quer ficar em casa, não precisa trabalhar, ela quer criar os filhos e ela quer ser dona de casa, ela enfrenta preconceito. Porque ela tá indo numa direção contrária ao movimento de liberação e de Como se não fosse crescimento possível ela ter da a própria mulher. Né? Ela, é como se cada mulher tivesse uma responsabilidade de carregar todas as outras mulheres do mundo nas costas. Então, eu como artista, eu tenho que estar atento. Né? Foi uma interpretação descontextualizada, né, mas que me chamou a atenção sobre exatamente a importância de eu estar atento a não reproduzir determinados estereótipos que são culturais. Né? Outro dia eu estava vendo uma discussão na internet, foi no tempo do Orkut ainda, já tem algum tempo, né, onde numa comunidade sobre racismo que eu participava, no Orkut, as pessoas estavam discutindo se deveriam processar ou não um apresentador de futebol, um locutor de futebol brasileiro, porque ele tinha dito que determinado jogador tinha entrado na lista negra da CBF. Que não iria ser... Tinha que processar a população inteira. Processar o homem por racismo. Eu falei, gente, espera ainda. A expressão é racista, óbvio. Lista negra é uma expressão racista. Mas é uma expressão que está tão presa, está tão arraigada, que todo mundo usa, inclusive negros e brancos, né? Então, a gente tem que estar vigiando essas coisas, mas tem que ter cuidado também, né? Com certeza. E nessa Liga de Negros e Brancos, está aí, né, o Grande trazendo esse projeto, essa proposta de paz e trazendo um tema belíssimo para o Carnaval de 2014. O nosso guru, Tio Souza, do Filhos de Gandhi. Isso, verdade. O Afoxé Filho de Gandhi, né, celebrando os seus 65 anos de caminhada de paz, harmonia e de integração entre todos os povos, né, que se demandam para a cidade do Salvador. Esse ano nós estamos homenageando as casas de axé, né, que há na Bahia, na cidade do Salvador. Nós diríamos que é uma homenagem a todas as nações, né? Sabemos que existem 4 nações africanas que são cultuadas aqui na cidade do Salvador. Então o Gandhi está aí na avenida com um tema de homenagem ao axé, ou seja, nossos terreiros de candomblé da cidade do Salvador. E a festa no sábado, convida todo mundo também. Bom, no sábado, reforçando o convite, né, aos nossos ouvintes e a vocês, no próximo dia 1º de fevereiro, né, agora sábado, a festa, que é o início de uma grande festa, né, porque na verdade o Gandhi celebra lá no dia 18 de fevereiro de os seus 65 anos, mas a gente já está antecipando com esse grande momento que é a apresentação da banda lá no Museu do Ritmo, com a presença de Carlinhos Brau, o Tom Matera e outros convidados. E quem chegar, como a gente disse, né? Quem chegar é muito bem-vindo. Com certeza. Com boas intenções é bem-vindo. A Bahia está sendo convidada e vocês aqui são presenças indispensáveis. Tá bom, a gente agradece a vocês dois pela Parabéns, presença hoje né, aqui no 65 Frequência anos. Baiana, contribuíram para fazer um Frequência Baiana muito bacana, o cartunista baiano Luiz Augusto e também o Tio Souza, guru dos Filhos de Gandhi. Eu quero agradecer a vocês por ter nos dado essa oportunidade de nós estarmos falando para os ouvintes da Band News. E me permitam a todos que a gente faça um agradecimento especial à Caixa, Janela do Mundo, Ministério da Cultura, Governo Federal e Simples Produção.
Ótimo, recado E dado. A gente agradece a todos e fica aqui um axé bem forte da nossa nação, Filhos de Gandhi, Ajaiô. Luiz, brigadão também. Eu que agradeço, obrigado pelo espaço. Eu queria convidar o pessoal que curte quadrinhos a acompanhar o Fala Menino. O Fala Menino hoje está sendo publicado diariamente na internet, tá? No Facebook é fácil achar, facebook.com/falamenino, né? E você vai ficar sabendo das novidades, data de lançamento de livros. Eu ainda estou sem datas aqui, mas tem muita coisa boa chegando esse ano. E aí eu queria que vocês entrassem em contato comigo lá, através desse mundo virtual, né? Todo mundo hoje faz parte, tem um pé lá dentro. Luiz Augusto vai embora, eu não vou conseguir perguntar pra ele sobre o Superman. Ele tá com essa camisa, eu tô namorando a camisa dele desde que ele entrou aqui. Pede emprestado, ora. E vai pro Gandhi sábado com essa camisa emprestada do Luiz. Pronto, representando frequência. Agora 6h16.